Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Esses dois homens não imaginavam que formariam uma dupla improvável em uma missão secreta para proteger a cidade de Paris de perigosos terroristas. Um deles é um agente secreto nada convencional, e o outro não sabe nada da vida de espião, e agora terá que aprender tudo em plena ação. Como uma dupla como esta conseguirá proteger a cidade e livrar o mundo desta grande ameaça? Primeiro, conhecemos os nossos heróis. O agente secreto é um cara corajoso e cheio de truques na manga, mas ele não é o tipo de agente secreto clássico que estamos acostumados a ver. Ele é mais do estilo faço do meu jeito, sempre improvisando e se metendo em encrenca. Já o outro cara é totalmente o oposto. Ele é um civil normal, que não sabe nada sobre espionagem ou missões secretas. Ele vive sua vida tranquila, sem imaginar que tudo está prestes a mudar. A história começa quando o agente secreto recebe uma missão ultra secreta: proteger Paris de um grupo de terroristas super perigosos. Ele sabe que não pode fazer isso sozinho, mas o que ele não esperava é que seu novo parceiro seria alguém completamente sem experiência. E claro, ele fica meio chocado com isso. Enquanto isso, o civil está levando sua vida de boa, sem suspeitar de nada. Mas do nada, ele é pego de surpresa e levado para uma base secreta. Lá, ele conhece o agente secreto e descobre que, como por mágica, agora faz parte dessa missão maluca. Imagine a surpresa dele. Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo, mas não tem outra escolha a não ser entrar na aventura. A dinâmica entre os dois é hilária desde o início. O agente secreto, super acostumado com ação, tem que explicar tudo para o novo parceiro. E claro, ele não tem paciência para isso. Então, ele acaba ficando meio bravo quando o civil faz perguntas bobas ou comete erros de principiante. Mas a gente não pode deixar de rir dessas situações. Depois de um rápido treinamento de emergência, onde o civil aprende o básico da espionagem, como se esconder, usar gadgets legais e lutar, a dupla está pronta para partir. Mas, na verdade, eles não estão tão prontos assim. Mal saem em sua primeira missão juntos e já se metem em uma baita encrenca. O agente secreto, com toda a sua habilidade, consegue escapar de uma emboscada dos terroristas, mas o civil... Bem, ele tem um pouco mais de dificuldade. Ele tropeça, derruba coisas e quase estraga tudo. Mas no fim, eles conseguem escapar e o agente secreto percebe que vai ter que ensinar muita coisa para o novato. A missão de proteger Paris não é nada fácil. Eles precisam seguir pistas, desativar bombas e descobrir os planos dos terroristas. Tudo isso enquanto o civil tenta se adaptar ao mundo da espionagem. Ele está aprendendo na marra, mas começa a pegar o jeito das coisas. Ao longo dessa primeira parte da história, a gente vê como a relação entre os dois começa a evoluir. Apesar das diferenças e das brigas, eles começam a se entender e a trabalhar juntos. O agente secreto vê que o civil tem potencial, mesmo que ele precise de muito treino. E o civil começa a admirar o agente secreto, vendo como ele é corajoso e habilidoso. Entre uma missão e outra, temos várias cenas de ação e perseguições emocionantes. A cidade de Paris serve como um cenário incrível, com suas ruas estreitas e pontos turísticos famosos. A dupla corre pelas ruas, pula de telhados e usa todos os truques que tem para escapar dos vilões. Mas não é só de ação que vive a história. Tem também momentos engraçados, onde a gente não consegue segurar a risada. Como quando o civil tenta usar um gadget pela primeira vez e tudo dá errado, ou quando ele tenta falar código secreto e acaba se confundindo. Esses momentos deixam a história mais leve e divertida. No final dessa primeira parte, a dupla começa a entender que precisa confiar um no outro se quiserem salvar Paris. Eles estão apenas no começo da missão, mas já enfrentaram muitos desafios juntos. Agora, eles precisam usar tudo o que aprenderam para se preparar para as próximas etapas, que prometem ser ainda mais difíceis e perigosas. Depois de um início meio desastrado, o civil, que ainda está aprendendo as manhas de ser um espião, começa a se adaptar. O agente secreto, sempre esperto e experiente, sabe que o tempo é curto e que eles precisam agir rápido para impedir os planos dos vilões. Então, ele decide que a melhor forma de ensinar o civil é colocando-o em ação.
E lá vão eles. A primeira missão da dupla é seguir uma pista quente sobre um depósito secreto onde os terroristas estão guardando armas. Eles pegam um carro e dirigem até um bairro industrial sombrio nos arredores de Paris. Chegando lá, eles percebem que o lugar está fortemente vigiado. O agente secreto, com sua habilidade de se infiltrar, dá as instruções para o civil. Eles precisam se esgueirar pelo perímetro sem serem detectados. O civil, ainda meio desajeitado, tenta imitar os movimentos do agente secreto, mas acaba fazendo barulho ao pisar em uma lata de lixo. Os guardas ficam em alerta e a dupla precisa se esconder rapidamente. Enquanto o civil segura a respiração, o agente secreto pensa rápido e cria uma distração para desviar a atenção dos guardas. Eles conseguem entrar no depósito e começam a procurar pelas armas. Dentro do depósito, eles enfrentam mais desafios, com os terroristas sempre um passo à frente. Porém, a dupla encontra um mapa que revela o plano dos vilões. Um ataque coordenado em vários pontos turísticos de Paris. Os nossos heróis decidem que precisam agir rápido. Eles correm para alertar as autoridades e impedir que o ataque aconteça. A partir daí, a história vira uma corrida contra o tempo. Eles vão de um lado para o outro, tentando desativar bombas e capturar os líderes terroristas. Em uma das cenas mais emocionantes, a dupla persegue um dos chefes dos terroristas pelas ruas movimentadas de Paris. O agente secreto mostra toda sua habilidade em perseguições, enquanto o civil faz o possível para acompanhar. Eles correm pelos becos, saltam por cima de obstáculos e, em um momento de tensão, o civil quase cai de um telhado. Mas o agente secreto consegue segurá-lo a tempo, e eles continuam a perseguição. A missão deles também leva a dupla para lugares icônicos de Paris, como a Torre Eiffel e o Museu do Louvre. Em uma dessas cenas, eles precisam desativar uma bomba escondida na Torre Eiffel. O agente secreto desce por um cabo de aço, enquanto o civil fica no chão, nervoso, ajudando a coordenar a ação. Com um trabalho em equipe impressionante, eles conseguem desativar a bomba segundos antes dela explodir. Ao longo dessa fase, o civil começa a ganhar confiança. Ele aprende a usar os gadgets, se movimentar com mais agilidade e até a lutar de forma mais eficiente. E o agente secreto começa a perceber que, apesar de toda a inexperiência, o civil tem habilidades únicas que são muito úteis na missão. A relação entre os dois se fortalece. Eles começam a confiar um no outro de verdade, e essa parceria se torna essencial para o sucesso da missão. Eles riem juntos das trapalhadas, mas também enfrentam momentos de tensão extrema, onde cada decisão pode significar a diferença entre a vida e a morte. Enquanto a dupla desativa bombas e frustra os planos dos terroristas, eles descobrem que os vilões têm um plano ainda maior em mente. Um ataque final que pode causar destruição em massa. Mas essa descoberta não desanima nossos heróis. Pelo contrário, eles ficam ainda mais determinados a salvar a cidade. O agente secreto e o civil seguem as pistas que os levam até o esconderijo principal dos terroristas. Lá, eles enfrentam um confronto direto com os líderes do grupo. E é aqui que a verdadeira coragem da dupla é posta à prova. O civil, que no início estava totalmente perdido, agora luta lado a lado com o agente secreto, mostrando que aprendeu muito ao longo do caminho. Depois de capturar alguns líderes terroristas e desativar várias bombas, o agente secreto e o civil sabem que ainda há muito trabalho a fazer. Os terroristas têm um plano final que pode causar destruição em massa em Paris, e nossos heróis precisam impedir isso de qualquer jeito. A primeira coisa que eles fazem é analisar as pistas que conseguiram até agora. Eles descobrem que os terroristas planejam um ataque em um local importante da cidade. Tudo indica que o alvo é um grande evento público que vai acontecer em breve, com milhares de pessoas reunidas. A dupla sabe que não pode perder tempo e parte imediatamente para o local do evento. Chegando lá, eles se disfarçam para se misturar à multidão. O agente secreto coloca um traje formal, enquanto o civil tenta parecer o mais discreto possível. Eles começam a observar tudo ao redor, procurando por qualquer sinal de perigo. A tensão está no ar, e eles sabem que precisam agir rápido. De repente, eles avistam um grupo suspeito carregando mochilas grandes. O agente secreto imediatamente reconhece que algo está errado e decide segui-los. O civil, agora mais confiante e determinado, vai junto. Eles se esgueiram entre a multidão, tentando não chamar atenção.
O grupo suspeito entra em um prédio próximo e nossos heróis os seguem sem serem vistos. Dentro do prédio, eles descobrem uma sala cheia de equipamentos e explosivos. É aqui que os terroristas estão preparando o grande ataque. A dupla sabe que precisa agir rapidamente para desativar as bombas e impedir a tragédia. Esses dois homens não imaginavam que formariam uma dupla improvável em uma missão secreta para proteger a cidade de Paris de perigosos terroristas. Um deles é um agente secreto nada convencional, e o outro não sabe nada da vida de espião, e agora terá que aprender tudo em plena ação. Como uma dupla como esta conseguirá proteger a cidade e livrar o mundo desta grande ameaça? Primeiro, conhecemos os nossos heróis. O agente secreto é um cara corajoso e cheio de truques na manga, mas ele não é o tipo de agente secreto clássico que estamos acostumados a ver. Ele é mais do estilo faço do meu jeito, sempre improvisando e se metendo em encrenca. Já o outro cara é totalmente o oposto. Ele é um civil normal, que não sabe nada sobre espionagem ou missões secretas. Ele vive sua vida tranquila, sem imaginar que tudo está prestes a mudar. A história começa quando o agente secreto recebe uma missão ultra secreta: proteger Paris de um grupo de terroristas super perigosos. Ele sabe que não pode fazer isso sozinho, mas o que ele não esperava é que seu novo parceiro seria alguém completamente sem experiência. E claro, ele fica meio chocado com isso. Enquanto isso, o civil está levando sua vida de boa, sem suspeitar de nada. Mas do nada, ele é pego de surpresa e levado para uma base secreta. Lá, ele conhece o agente secreto e descobre que, como por mágica, agora faz parte dessa missão maluca. Imagine a surpresa dele. Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo, mas não tem outra escolha a não ser entrar na aventura. A dinâmica entre os dois é hilária desde o início. O agente secreto, super acostumado com ação, tem que explicar tudo para o novo parceiro. E claro, ele não tem paciência para isso. Então, ele acaba ficando meio bravo quando o civil faz perguntas bobas ou comete erros de principiante. Mas a gente não pode deixar de rir dessas situações. Depois de um rápido treinamento de emergência, onde o civil aprende o básico da espionagem, como se esconder, usar gadgets legais e lutar, a dupla está pronta para partir. Mas, na verdade, eles não estão tão prontos assim. Mal saem em sua primeira missão juntos e já se metem em uma baita encrenca. O agente secreto, com toda a sua habilidade, consegue escapar de uma emboscada dos terroristas, mas o civil... Bem, ele tem um pouco mais de dificuldade. Ele tropeça, derruba coisas e quase estraga tudo. Mas no fim, eles conseguem escapar e o agente secreto percebe que vai ter que ensinar muita coisa para o novato. A missão de proteger Paris não é nada fácil. Eles precisam seguir pistas, desativar bombas e descobrir os planos dos terroristas. Tudo isso enquanto o civil tenta se adaptar ao mundo da espionagem. Ele está aprendendo na marra, mas começa a pegar o jeito das coisas. Ao longo dessa primeira parte da história, a gente vê como a relação entre os dois começa a evoluir. Apesar das diferenças e das brigas, eles começam a se entender e a trabalhar juntos. O agente secreto vê que o civil tem potencial, mesmo que ele precise de muito treino. E o civil começa a admirar o agente secreto, vendo como ele é corajoso e habilidoso. Entre uma missão e outra, temos várias cenas de ação e perseguições emocionantes. A cidade de Paris serve como um cenário incrível, com suas ruas estreitas e pontos turísticos famosos. A dupla corre pelas ruas, pula de telhados e usa todos os truques que tem para escapar dos vilões. Mas não é só de ação que vive a história. Tem também momentos engraçados, onde a gente não consegue segurar a risada. Como quando o civil tenta usar um gadget pela primeira vez e tudo dá errado, ou quando ele tenta falar código secreto e acaba se confundindo. Esses momentos deixam a história mais leve e divertida. No final dessa primeira parte, a dupla começa a entender que precisa confiar um no outro se quiserem salvar Paris. Eles estão apenas no começo da missão, mas já enfrentaram muitos desafios juntos. Agora, eles precisam usar tudo o que aprenderam para se preparar para as próximas etapas, que prometem ser ainda mais difíceis e perigosas. Depois de um início meio desastrado, o civil, que ainda está aprendendo as manhas de ser um espião, começa a se adaptar. O agente secreto, sempre esperto e experiente, sabe que o tempo é curto e que eles precisam agir rápido para impedir os planos dos vilões.
Então, ele decide que a melhor forma de ensinar o civil é colocando-o em ação. E lá vão eles. A primeira missão da dupla é seguir uma pista quente sobre um depósito secreto onde os terroristas estão guardando armas. Eles pegam um carro e dirigem até um bairro industrial sombrio nos arredores de Paris. Chegando lá, eles percebem que o lugar está fortemente vigiado. O agente secreto, com sua habilidade de se infiltrar, dá as instruções para o civil. Eles precisam se esgueirar pelo perímetro sem serem detectados. O civil, ainda meio desajeitado, tenta imitar os movimentos do agente secreto, mas acaba fazendo barulho ao pisar em uma lata de lixo. Os guardas ficam em alerta e a dupla precisa se esconder rapidamente. Enquanto o civil segura a respiração, o agente secreto pensa rápido e cria uma distração para desviar a atenção dos guardas. Eles conseguem entrar no depósito e começam a procurar pelas armas. Dentro do depósito, eles enfrentam mais desafios, com os terroristas sempre um passo à frente. Porém, a dupla encontra um mapa que revela o plano dos vilões. Um ataque coordenado em vários pontos turísticos de Paris. Os nossos heróis decidem que precisam agir rápido. Eles correm para alertar as autoridades e impedir que o ataque aconteça. A partir daí, a história vira uma corrida contra o tempo. Eles vão de um lado para o outro, tentando desativar bombas e capturar os líderes terroristas. Em uma das cenas mais emocionantes, a dupla persegue um dos chefes dos terroristas pelas ruas movimentadas de Paris. O agente secreto mostra toda sua habilidade em perseguições, enquanto o civil faz o possível para acompanhar. Eles correm pelos becos, saltam por cima de obstáculos e, em um momento de tensão, o civil quase cai de um telhado. Mas o agente secreto consegue segurá-lo a tempo, e eles continuam a perseguição. A missão deles também leva a dupla para lugares icônicos de Paris, como a Torre Eiffel e o Museu do Louvre. Em uma dessas cenas, eles precisam desativar uma bomba escondida na Torre Eiffel. O agente secreto desce por um cabo de aço, enquanto o civil fica no chão, nervoso, ajudando a coordenar a ação. Com um trabalho em equipe impressionante, eles conseguem desativar a bomba segundos antes dela explodir. Ao longo dessa fase, o civil começa a ganhar confiança. Ele aprende a usar os gadgets, se movimentar com mais agilidade e até a lutar de forma mais eficiente. E o agente secreto começa a perceber que, apesar de toda a inexperiência, o civil tem habilidades únicas que são muito úteis na missão. A relação entre os dois se fortalece. Eles começam a confiar um no outro de verdade, e essa parceria se torna essencial para o sucesso da missão. Eles riem juntos das trapalhadas, mas também enfrentam momentos de tensão extrema, onde cada decisão pode significar a diferença entre a vida e a morte. Enquanto a dupla desativa bombas e frustra os planos dos terroristas, eles descobrem que os vilões têm um plano ainda maior em mente. Um ataque final que pode causar destruição em massa. Mas essa descoberta não desanima nossos heróis. Pelo contrário, eles ficam ainda mais determinados a salvar a cidade. O agente secreto e o civil seguem as pistas que os levam até o esconderijo principal dos terroristas. Lá, eles enfrentam um confronto direto com os líderes do grupo. E é aqui que a verdadeira coragem da dupla é posta à prova. O civil, que no início estava totalmente perdido, agora luta lado a lado com o agente secreto, mostrando que aprendeu muito ao longo do caminho. Depois de capturar alguns líderes terroristas e desativar várias bombas, o agente secreto e o civil sabem que ainda há muito trabalho a fazer. Os terroristas têm um plano final que pode causar destruição em massa em Paris, e nossos heróis precisam impedir isso de qualquer jeito. A primeira coisa que eles fazem é analisar as pistas que conseguiram até agora. Eles descobrem que os terroristas planejam um ataque em um local importante da cidade. Tudo indica que o alvo é um grande evento público que vai acontecer em breve, com milhares de pessoas reunidas. A dupla sabe que não pode perder tempo e parte imediatamente para o local do evento. Chegando lá, eles se disfarçam para se misturar à multidão. O agente secreto coloca um traje formal, enquanto o civil tenta parecer o mais discreto possível. Eles começam a observar tudo ao redor, procurando por qualquer sinal de perigo. A tensão está no ar, e eles sabem que precisam agir rápido. De repente, eles avistam um grupo suspeito carregando mochilas grandes. O agente secreto imediatamente reconhece que algo está errado e decide segui-los. O civil, agora mais confiante e determinado,
vai junto. Eles se esgueiram entre a multidão, tentando não chamar atenção. O grupo suspeito entra em um prédio próximo e nossos heróis os seguem sem serem vistos. Dentro do prédio, eles descobrem uma sala cheia de equipamentos e explosivos. É aqui que os terroristas estão preparando o grande ataque. A dupla sabe que precisa agir rapidamente para desativar as bombas e impedir a tragédia. Esses dois homens não imaginavam que formariam uma dupla improvável em uma missão secreta para proteger a cidade de Paris de perigosos terroristas. Um deles é um agente secreto nada convencional, e o outro não sabe nada da vida de espião, e agora terá que aprender tudo em plena ação. Como uma dupla como esta conseguirá proteger a cidade e livrar o mundo desta grande ameaça? Primeiro, conhecemos os nossos heróis. O agente secreto é um cara corajoso e cheio de truques na manga, mas ele não é o tipo de agente secreto clássico que estamos acostumados a ver. Ele é mais do estilo faço do meu jeito, sempre improvisando e se metendo em encrenca. Já o outro cara é totalmente o oposto. Ele é um civil normal, que não sabe nada sobre espionagem ou missões secretas. Ele vive sua vida tranquila, sem imaginar que tudo está prestes a mudar. A história começa quando o agente secreto recebe uma missão ultra secreta: proteger Paris de um grupo de terroristas super perigosos. Ele sabe que não pode fazer isso sozinho, mas o que ele não esperava é que seu novo parceiro seria alguém completamente sem experiência. E claro, ele fica meio chocado com isso. Enquanto isso, o civil está levando sua vida de boa, sem suspeitar de nada. Mas do nada, ele é pego de surpresa e levado para uma base secreta. Lá, ele conhece o agente secreto e descobre que, como por mágica, agora faz parte dessa missão maluca. Imagine a surpresa dele. Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo, mas não tem outra escolha a não ser entrar na aventura. A dinâmica entre os dois é hilária desde o início. O agente secreto, super acostumado com ação, tem que explicar tudo para o novo parceiro. E claro, ele não tem paciência para isso. Então, ele acaba ficando meio bravo quando o civil faz perguntas bobas ou comete erros de principiante. Mas a gente não pode deixar de rir dessas situações. Depois de um rápido treinamento de emergência, onde o civil aprende o básico da espionagem, como se esconder, usar gadgets legais e lutar, a dupla está pronta para partir. Mas, na verdade, eles não estão tão prontos assim. Mal saem em sua primeira missão juntos e já se metem em uma baita encrenca. O agente secreto, com toda a sua habilidade, consegue escapar de uma emboscada dos terroristas, mas o civil... Bem, ele tem um pouco mais de dificuldade. Ele tropeça, derruba coisas e quase estraga tudo. Mas no fim, eles conseguem escapar e o agente secreto percebe que vai ter que ensinar muita coisa para o novato. A missão de proteger Paris não é nada fácil. Eles precisam seguir pistas, desativar bombas e descobrir os planos dos terroristas. Tudo isso enquanto o civil tenta se adaptar ao mundo da espionagem. Ele está aprendendo na marra, mas começa a pegar o jeito das coisas. Ao longo dessa primeira parte da história, a gente vê como a relação entre os dois começa a evoluir. Apesar das diferenças e das brigas, eles começam a se entender e a trabalhar juntos. O agente secreto vê que o civil tem potencial, mesmo que ele precise de muito treino. E o civil começa a admirar o agente secreto, vendo como ele é corajoso e habilidoso. Entre uma missão e outra, temos várias cenas de ação e perseguições emocionantes. A cidade de Paris serve como um cenário incrível, com suas ruas estreitas e pontos turísticos famosos. A dupla corre pelas ruas, pula de telhados e usa todos os truques que tem para escapar dos vilões. Mas não é só de ação que vive a história. Tem também momentos engraçados, onde a gente não consegue segurar a risada. Como quando o civil tenta usar um gadget pela primeira vez e tudo dá errado, ou quando ele tenta falar código secreto e acaba se confundindo. Esses momentos deixam a história mais leve e divertida. No final dessa primeira parte, a dupla começa a entender que precisa confiar um no outro se quiserem salvar Paris. Eles estão apenas no começo da missão, mas já enfrentaram muitos desafios juntos. Agora, eles precisam usar tudo o que aprenderam para se preparar para as próximas etapas, que prometem ser ainda mais difíceis e perigosas. Depois de um início meio desastrado, o civil, que ainda está aprendendo as manhas de ser um espião, começa a se adaptar. O agente secreto, sempre esperto e experiente,
sabe que o tempo é curto e que eles precisam agir rápido para impedir os planos dos vilões. Então, ele decide que a melhor forma de ensinar o civil é colocando-o em ação. E lá vão eles. A primeira missão da dupla é seguir uma pista quente sobre um depósito secreto onde os terroristas estão guardando armas. Eles pegam um carro e dirigem até um bairro industrial sombrio nos arredores de Paris. Chegando lá, eles percebem que o lugar está fortemente vigiado. O agente secreto, com sua habilidade de se infiltrar, dá as instruções para o civil. Eles precisam se esgueirar pelo perímetro sem serem detectados. O civil, ainda meio desajeitado, tenta imitar os movimentos do agente secreto, mas acaba fazendo barulho ao pisar em uma lata de lixo. Os guardas ficam em alerta e a dupla precisa se esconder rapidamente. Enquanto o civil segura a respiração, o agente secreto pensa rápido e cria uma distração para desviar a atenção dos guardas. Eles conseguem entrar no depósito e começam a procurar pelas armas. Dentro do depósito, eles enfrentam mais desafios, com os terroristas sempre um passo à frente. Porém, a dupla encontra um mapa que revela o plano dos vilões. Um ataque coordenado em vários pontos turísticos de Paris. Os nossos heróis decidem que precisam agir rápido. Eles correm para alertar as autoridades e impedir que o ataque aconteça. A partir daí, a história vira uma corrida contra o tempo. Eles vão de um lado para o outro, tentando desativar bombas e capturar os líderes terroristas. Em uma das cenas mais emocionantes, a dupla persegue um dos chefes dos terroristas pelas ruas movimentadas de Paris. O agente secreto mostra toda sua habilidade em perseguições, enquanto o civil faz o possível para acompanhar. Eles correm pelos becos, saltam por cima de obstáculos e, em um momento de tensão, o civil quase cai de um telhado. Mas o agente secreto consegue segurá-lo a tempo e eles continuam a perseguição. A missão deles também leva a dupla para lugares icônicos de Paris, como a Torre Eiffel e o Museu do Louvre. Em uma dessas cenas, eles precisam desativar uma bomba escondida na Torre Eiffel. O agente secreto desce por um cabo de aço, enquanto o civil fica no chão, nervoso, ajudando a coordenar a ação. Com um trabalho em equipe impressionante, eles conseguem desativar a bomba segundos antes dela explodir. Ao longo dessa fase, o civil começa a ganhar confiança. Ele aprende a usar os gadgets, se movimentar com mais agilidade e até a lutar de forma mais eficiente. E o agente secreto começa a perceber que, apesar de toda a inexperiência, o civil tem habilidades únicas que são muito úteis na missão. A relação entre os dois se fortalece. Eles começam a confiar um no outro de verdade, e essa parceria se torna essencial para o sucesso da missão. Eles riem juntos das trapalhadas, mas também enfrentam momentos de tensão extrema, onde cada decisão pode significar a diferença entre a vida e a morte. Enquanto a dupla desativa bombas e frustra os planos dos terroristas, eles descobrem que os vilões têm um plano ainda maior em mente. Um ataque final que pode causar destruição em massa. Mas essa descoberta não desanima nossos heróis. Pelo contrário, eles ficam ainda mais determinados a salvar a cidade. O agente secreto e o civil seguem as pistas que os levam até o esconderijo principal dos terroristas. Lá, eles enfrentam um confronto direto com os líderes do grupo. E é aqui que a verdadeira coragem da dupla é posta à prova. O civil, que no início estava totalmente perdido, agora luta lado a lado com o agente secreto, mostrando que aprendeu muito ao longo do caminho. Depois de capturar alguns líderes terroristas e desativar várias bombas, o agente secreto e o civil sabem que ainda há muito trabalho a fazer. Os terroristas têm um plano final que pode causar destruição em massa em Paris, e nossos heróis precisam impedir isso de qualquer jeito. A primeira coisa que eles fazem é analisar as pistas que conseguiram até agora. Eles descobrem que os terroristas planejam um ataque em um local importante da cidade. Tudo indica que o alvo é um grande evento público que vai acontecer em breve, com milhares de pessoas reunidas. A dupla sabe que não pode perder tempo e parte imediatamente para o local do evento. Chegando lá, eles se disfarçam para se misturar à multidão. O agente secreto coloca um traje formal, enquanto o civil tenta parecer o mais discreto possível. Eles começam a observar tudo ao redor, procurando por qualquer sinal de perigo. A tensão está no ar, e eles sabem que precisam agir rápido. De repente, eles avistam um grupo suspeito carregando mochilas grandes.
O agente secreto imediatamente reconhece que algo está errado e decide segui-los. O civil, agora mais confiante e determinado, vai junto. Eles se esgueiram entre a multidão, tentando não chamar atenção. O grupo suspeito entra em um prédio próximo e nossos heróis os seguem sem serem vistos. Dentro do prédio, eles descobrem uma sala cheia de equipamentos e explosivos. É aqui que os terroristas estão preparando o grande ataque. A dupla sabe que precisa agir rapidamente para desativar as bombas e impedir a tragédia. Esses dois homens não imaginavam que formariam uma dupla improvável em uma missão secreta para proteger a cidade de Paris de perigosos terroristas. Um deles é um agente secreto nada convencional, e o outro não sabe nada da vida de espião, e agora terá que aprender tudo em plena ação. Como uma dupla como esta conseguirá proteger a cidade e livrar o mundo desta grande ameaça? Primeiro, conhecemos os nossos heróis. O agente secreto é um cara corajoso e cheio de truques na manga, mas ele não é o tipo de agente secreto clássico que estamos acostumados a ver. Ele é mais do estilo faço do meu jeito, sempre improvisando e se metendo em encrenca. Já o outro cara é totalmente o oposto. Ele é um civil normal, que não sabe nada sobre espionagem ou missões secretas. Ele vive sua vida tranquila, sem imaginar que tudo está prestes a mudar. A história começa quando o agente secreto recebe uma missão ultra secreta: proteger Paris de um grupo de terroristas super perigosos. Ele sabe que não pode fazer isso sozinho, mas o que ele não esperava é que seu novo parceiro seria alguém completamente sem experiência. E claro, ele fica meio chocado com isso. Enquanto isso, o civil está levando sua vida de boa, sem suspeitar de nada. Mas do nada, ele é pego de surpresa e levado para uma base secreta. Lá, ele conhece o agente secreto e descobre que, como por mágica, agora faz parte dessa missão maluca. Imagine a surpresa dele. Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo, mas não tem outra escolha a não ser entrar na aventura. A dinâmica entre os dois é hilária desde o início. O agente secreto, super acostumado com ação, tem que explicar tudo para o novo parceiro. E claro, ele não tem paciência para isso. Então, ele acaba ficando meio bravo quando o civil faz perguntas bobas ou comete erros de principiante. Mas a gente não pode deixar de rir dessas situações. Depois de um rápido treinamento de emergência, onde o civil aprende o básico da espionagem, como se esconder, usar gadgets legais e lutar, a dupla está pronta para partir. Mas, na verdade, eles não estão tão prontos assim. Mal saem em sua primeira missão juntos e já se metem em uma baita encrenca. O agente secreto, com toda a sua habilidade, consegue escapar de uma emboscada dos terroristas, mas o civil... Bem, ele tem um pouco mais de dificuldade. Ele tropeça, derruba coisas e quase estraga tudo. Mas no fim, eles conseguem escapar e o agente secreto percebe que vai ter que ensinar muita coisa para o novato. A missão de proteger Paris não é nada fácil. Eles precisam seguir pistas, desativar bombas e descobrir os planos dos terroristas. Tudo isso enquanto o civil tenta se adaptar ao mundo da espionagem. Ele está aprendendo na marra, mas começa a pegar o jeito das coisas. Ao longo dessa primeira parte da história, a gente vê como a relação entre os dois começa a evoluir. Apesar das diferenças e das brigas, eles começam a se entender e a trabalhar juntos. O agente secreto vê que o civil tem potencial, mesmo que ele precise de muito treino. E o civil começa a admirar o agente secreto, vendo como ele é corajoso e habilidoso. Entre uma missão e outra, temos várias cenas de ação e perseguições emocionantes. A cidade de Paris serve como um cenário incrível, com suas ruas estreitas e pontos turísticos famosos. A dupla corre pelas ruas, pula de telhados e usa todos os truques que tem para escapar dos vilões. Mas não é só de ação que vive a história. Tem também momentos engraçados, onde a gente não consegue segurar a risada, como quando o civil tenta usar um gadget pela primeira vez e tudo dá errado, ou quando ele tenta falar código secreto e acaba se confundindo. Esses momentos deixam a história mais leve e divertida. No final dessa primeira parte, a dupla começa a entender que precisa confiar um no outro se quiserem salvar Paris. Eles estão apenas no começo da missão, mas já enfrentaram muitos desafios juntos. Agora, eles precisam usar tudo o que aprenderam para se preparar para as próximas etapas, que prometem ser ainda mais difíceis e perigosas. Depois de um início meio desastrado, o civil,
que ainda está aprendendo as manhas de ser um espião, começa a se adaptar. O agente secreto, sempre esperto e experiente, sabe que o tempo é curto e que eles precisam agir rápido para impedir os planos dos vilões. Então, ele decide que a melhor forma de ensinar o civil é colocando-o em ação. E lá vão eles. A primeira missão da dupla é seguir uma pista quente sobre um depósito secreto onde os terroristas estão guardando armas. Eles pegam um carro e dirigem até um bairro industrial sombrio nos arredores de Paris. Chegando lá, eles percebem que o lugar está fortemente vigiado. O agente secreto, com sua habilidade de se infiltrar, dá as instruções para o civil. Eles precisam se esgueirar pelo perímetro sem serem detectados. O civil, ainda meio desajeitado, tenta imitar os movimentos do agente secreto, mas acaba fazendo barulho ao pisar em uma lata de lixo. Os guardas ficam em alerta e a dupla precisa se esconder rapidamente. Enquanto o civil segura a respiração, o agente secreto pensa rápido e cria uma distração para desviar a atenção dos guardas. Eles conseguem entrar no depósito e começam a procurar pelas armas. Dentro do depósito, eles enfrentam mais desafios, com os terroristas sempre um passo à frente. Porém, a dupla encontra um mapa que revela o plano dos vilões. Um ataque coordenado em vários pontos turísticos de Paris. Os nossos heróis decidem que precisam agir rápido. Eles correm para alertar as autoridades e impedir que o ataque aconteça. A partir daí, a história vira uma corrida contra o tempo. Eles vão de um lado para o outro, tentando desativar bombas e capturar os líderes terroristas. Em uma das cenas mais emocionantes, a dupla persegue um dos chefes dos terroristas pelas ruas movimentadas de Paris. O agente secreto mostra toda sua habilidade em perseguições, enquanto o civil faz o possível para acompanhar. Eles correm pelos becos, saltam por cima de obstáculos e, em um momento de tensão, o civil quase cai de um telhado. Mas o agente secreto consegue segurá-lo a tempo e eles continuam a perseguição. A missão deles também leva a dupla para lugares icônicos de Paris, como a Torre Eiffel e o Museu do Louvre. Em uma dessas cenas, eles precisam desativar uma bomba escondida na Torre Eiffel. O agente secreto desce por um cabo de aço, enquanto o civil fica no chão, nervoso, ajudando a coordenar a ação. Com um trabalho em equipe impressionante, eles conseguem desativar a bomba segundos antes dela explodir. Ao longo dessa fase, o civil começa a ganhar confiança. Ele aprende a usar os gadgets, se movimentar com mais agilidade e até a lutar de forma mais eficiente. E o agente secreto começa a perceber que, apesar de toda a inexperiência, o civil tem habilidades únicas que são muito úteis na missão. A relação entre os dois se fortalece. Eles começam a confiar um no outro de verdade, e essa parceria se torna essencial para o sucesso da missão. Eles riem juntos das trapalhadas, mas também enfrentam momentos de tensão extrema, onde cada decisão pode significar a diferença entre a vida e a morte. Enquanto a dupla desativa bombas e frustra os planos dos terroristas, eles descobrem que os vilões têm um plano ainda maior em mente. Um ataque final que pode causar destruição em massa. Mas essa descoberta não desanima nossos heróis. Pelo contrário, eles ficam ainda mais determinados a salvar a cidade. O agente secreto e o civil seguem as pistas que os levam até o esconderijo principal dos terroristas. Lá, eles enfrentam um confronto direto com os líderes do grupo. E é aqui que a verdadeira coragem da dupla é posta à prova. O civil, que no início estava totalmente perdido, agora luta lado a lado com o agente secreto, mostrando que aprendeu muito ao longo do caminho. Depois de capturar alguns líderes terroristas e desativar várias bombas, o agente secreto e o civil sabem que ainda há muito trabalho a fazer. Os terroristas têm um plano final que pode causar destruição em massa em Paris, e nossos heróis precisam impedir isso de qualquer jeito. A primeira coisa que eles fazem é analisar as pistas que conseguiram até agora. Eles descobrem que os terroristas planejam um ataque em um local importante da cidade. Tudo indica que o alvo é um grande evento público que vai acontecer em breve, com milhares de pessoas reunidas. A dupla sabe que não pode perder tempo e parte imediatamente para o local do evento. Chegando lá, eles se disfarçam para se misturar à multidão. O agente secreto coloca um traje formal, enquanto o civil tenta parecer o mais discreto possível. Eles começam a observar tudo ao redor, procurando por qualquer sinal de perigo. A tensão está no ar,
e eles sabem que precisam agir rápido. De repente, eles avistam um grupo suspeito carregando mochilas grandes. O agente secreto imediatamente reconhece que algo está errado e decide segui-los. O civil, agora mais confiante e determinado, vai junto. Eles se esgueiram entre a multidão, tentando não chamar atenção. O grupo suspeito entra em um prédio próximo e nossos heróis os seguem sem serem vistos. Dentro do prédio, eles descobrem uma sala cheia de equipamentos e explosivos. É aqui que os terroristas estão preparando o grande ataque. A dupla sabe que precisa agir rapidamente para desativar as bombas e impedir a tragédia. Esses dois homens não imaginavam que formariam uma dupla improvável em uma missão secreta para proteger a cidade de Paris de perigosos terroristas. Um deles é um agente secreto nada convencional, e o outro não sabe nada da vida de espião, e agora terá que aprender tudo em plena ação. Como uma dupla como esta conseguirá proteger a cidade e livrar o mundo desta grande ameaça? Primeiro, conhecemos os nossos heróis. O agente secreto é um cara corajoso e cheio de truques na manga, mas ele não é o tipo de agente secreto clássico que estamos acostumados a ver. Ele é mais do estilo faço do meu jeito, sempre improvisando e se metendo em encrenca. Já o outro cara é totalmente o oposto. Ele é um civil normal, que não sabe nada sobre espionagem ou missões secretas. Ele vive sua vida tranquila, sem imaginar que tudo está prestes a mudar. A história começa quando o agente secreto recebe uma missão ultra secreta: proteger Paris de um grupo de terroristas super perigosos. Ele sabe que não pode fazer isso sozinho, mas o que ele não esperava é que seu novo parceiro seria alguém completamente sem experiência. E claro, ele fica meio chocado com isso. Enquanto isso, o civil está levando sua vida de boa, sem suspeitar de nada. Mas do nada, ele é pego de surpresa e levado para uma base secreta. Lá, ele conhece o agente secreto e descobre que, como por mágica, agora faz parte dessa missão maluca. Imagine a surpresa dele. Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo, mas não tem outra escolha a não ser entrar na aventura. A dinâmica entre os dois é hilária desde o início. O agente secreto, super acostumado com ação, tem que explicar tudo para o novo parceiro. E claro, ele não tem paciência para isso. Então, ele acaba ficando meio bravo quando o civil faz perguntas bobas ou comete erros de principiante. Mas a gente não pode deixar de rir dessas situações. Depois de um rápido treinamento de emergência, onde o civil aprende o básico da espionagem, como se esconder, usar gadgets legais e lutar, a dupla está pronta para partir. Mas, na verdade, eles não estão tão prontos assim. Mal saem em sua primeira missão juntos e já se metem em uma baita encrenca. O agente secreto, com toda a sua habilidade, consegue escapar de uma emboscada dos terroristas, mas o civil... Bem, ele tem um pouco mais de dificuldade. Ele tropeça, derruba coisas e quase estraga tudo. Mas no fim, eles conseguem escapar e o agente secreto percebe que vai ter que ensinar muita coisa para o novato. A missão de proteger Paris não é nada fácil. Eles precisam seguir pistas, desativar bombas e descobrir os planos dos terroristas. Tudo isso enquanto o civil tenta se adaptar ao mundo da espionagem. Ele está aprendendo na marra, mas começa a pegar o jeito das coisas. Ao longo dessa primeira parte da história, a gente vê como a relação entre os dois começa a evoluir. Apesar das diferenças e das brigas, eles começam a se entender e a trabalhar juntos. O agente secreto vê que o civil tem potencial, mesmo que ele precise de muito treino. E o civil começa a admirar o agente secreto, vendo como ele é corajoso e habilidoso. Entre uma missão e outra, temos várias cenas de ação e perseguições emocionantes. A cidade de Paris serve como um cenário incrível, com suas ruas estreitas e pontos turísticos famosos. A dupla corre pelas ruas, pula de telhados e usa todos os truques que tem para escapar dos vilões. Mas não é só de ação que vive a história. Tem também momentos engraçados, onde a gente não consegue segurar a risada. Como quando o civil tenta usar um gadget pela primeira vez e tudo dá errado, ou quando ele tenta falar código secreto e acaba se confundindo. Esses momentos deixam a história mais leve e divertida. No final dessa primeira parte, a dupla começa a entender que precisa confiar um no outro se quiserem salvar Paris. Eles estão apenas no começo da missão, mas já enfrentaram muitos desafios juntos. Agora, eles precisam usar tudo o que aprenderam para se preparar para as próximas etapas,
que prometem ser ainda mais difíceis e perigosas. Depois de um início meio desastrado, o civil, que ainda está aprendendo as manhas de ser um espião, começa a se adaptar. O agente secreto, sempre esperto e experiente, sabe que o tempo é curto e que eles precisam agir rápido para impedir os planos dos vilões. Então, ele decide que a melhor forma de ensinar o civil é colocando-o em ação. E lá vão eles. A primeira missão da dupla é seguir uma pista quente sobre um depósito secreto onde os terroristas estão guardando armas. Eles pegam um carro e dirigem até um bairro industrial sombrio nos arredores de Paris. Chegando lá, eles percebem que o lugar está fortemente vigiado. O agente secreto, com sua habilidade de se infiltrar, dá as instruções para o civil. Eles precisam se esgueirar pelo perímetro sem serem detectados. O civil, ainda meio desajeitado, tenta imitar os movimentos do agente secreto, mas acaba fazendo barulho ao pisar em uma lata de lixo. Os guardas ficam em alerta e a dupla precisa se esconder rapidamente. Enquanto o civil segura a respiração, o agente secreto pensa rápido e cria uma distração para desviar a atenção dos guardas. Eles conseguem entrar no depósito e começam a procurar pelas armas. Dentro do depósito, eles enfrentam mais desafios, com os terroristas sempre um passo à frente. Porém, a dupla encontra um mapa que revela o plano dos vilões. Um ataque coordenado em vários pontos turísticos de Paris. Os nossos heróis decidem que precisam agir rápido. Eles correm para alertar as autoridades e impedir que o ataque aconteça. A partir daí, a história vira uma corrida contra o tempo. Eles vão de um lado para o outro, tentando desativar bombas e capturar os líderes terroristas. Em uma das cenas mais emocionantes, a dupla persegue um dos chefes dos terroristas pelas ruas movimentadas de Paris. O agente secreto mostra toda sua habilidade em perseguições, enquanto o civil faz o possível para acompanhar. Eles correm pelos becos, saltam por cima de obstáculos e, em um momento de tensão, o civil quase cai de um telhado. Mas o agente secreto consegue segurá-lo a tempo e eles continuam a perseguição. A missão deles também leva a dupla para lugares icônicos de Paris, como a Torre Eiffel e o Museu do Louvre. Em uma dessas cenas, eles precisam desativar uma bomba escondida na Torre Eiffel. O agente secreto desce por um cabo de aço, enquanto o civil fica no chão, nervoso, ajudando a coordenar a ação. Com um trabalho em equipe impressionante, eles conseguem desativar a bomba segundos antes dela explodir. Ao longo dessa fase, o civil começa a ganhar confiança. Ele aprende a usar os gadgets, se movimentar com mais agilidade e até a lutar de forma mais eficiente. E o agente secreto começa a perceber que, apesar de toda a inexperiência, o civil tem habilidades únicas que são muito úteis na missão. A relação entre os dois se fortalece. Eles começam a confiar um no outro de verdade, e essa parceria se torna essencial para o sucesso da missão. Eles riem juntos das trapalhadas, mas também enfrentam momentos de tensão extrema, onde cada decisão pode significar a diferença entre a vida e a morte. Enquanto a dupla desativa bombas e frustra os planos dos terroristas, eles descobrem que os vilões têm um plano ainda maior em mente. Um ataque final que pode causar destruição em massa. Mas essa descoberta não desanima nossos heróis. Pelo contrário, eles ficam ainda mais determinados a salvar a cidade. O agente secreto e o civil seguem as pistas que os levam até o esconderijo principal dos terroristas. Lá, eles enfrentam um confronto direto com os líderes do grupo. E é aqui que a verdadeira coragem da dupla é posta à prova. O civil, que no início estava totalmente perdido, agora luta lado a lado com o agente secreto, mostrando que aprendeu muito ao longo do caminho. Depois de capturar alguns líderes terroristas e desativar várias bombas, o agente secreto e o civil sabem que ainda há muito trabalho a fazer. Os terroristas têm um plano final que pode causar destruição em massa em Paris, e nossos heróis precisam impedir isso de qualquer jeito. A primeira coisa que eles fazem é analisar as pistas que conseguiram até agora. Eles descobrem que os terroristas planejam um ataque em um local importante da cidade. Tudo indica que o alvo é um grande evento público que vai acontecer em breve, com milhares de pessoas reunidas. A dupla sabe que não pode perder tempo e parte imediatamente para o local do evento. Chegando lá, eles se disfarçam para se misturar à multidão. O agente secreto coloca um traje formal, enquanto o civil tenta parecer o mais discreto possível.
Eles começam a observar tudo ao redor, procurando por qualquer sinal de perigo. A tensão está no ar, e eles sabem que precisam agir rápido. De repente, eles avistam um grupo suspeito carregando mochilas grandes. O agente secreto imediatamente reconhece que algo está errado e decide segui-los. O civil, agora mais confiante e determinado, vai junto. Eles se esgueiram entre a multidão, tentando não chamar atenção. O grupo suspeito entra em um prédio próximo, e nossos heróis os seguem sem serem vistos. Dentro do prédio, eles descobrem uma sala cheia de equipamentos e explosivos. É aqui que os terroristas estão preparando o grande ataque. A dupla sabe que precisa agir rapidamente para desativar as bombas e impedir a tragédia. Esses dois homens não imaginavam que formariam uma dupla improvável em uma missão secreta para proteger a cidade de Paris de perigosos terroristas. Um deles é um agente secreto nada convencional, e o outro não sabe nada da vida de espião, e agora terá que aprender tudo em plena ação. Como uma dupla como esta conseguirá proteger a cidade e livrar o mundo desta grande ameaça? Primeiro, conhecemos os nossos heróis. O agente secreto é um cara corajoso e cheio de truques na manga, mas ele não é o tipo de agente secreto clássico que estamos acostumados a ver. Ele é mais do estilo faço do meu jeito, sempre improvisando e se metendo em encrenca. Já o outro cara é totalmente o oposto. Ele é um civil normal, que não sabe nada sobre espionagem ou missões secretas. Ele vive sua vida tranquila, sem imaginar que tudo está prestes a mudar. A história começa quando o agente secreto recebe uma missão ultra secreta: proteger Paris de um grupo de terroristas super perigosos. Ele sabe que não pode fazer isso sozinho, mas o que ele não esperava é que seu novo parceiro seria alguém completamente sem experiência. E claro, ele fica meio chocado com isso. Enquanto isso, o civil está levando sua vida de boa, sem suspeitar de nada. Mas do nada, ele é pego de surpresa e levado para uma base secreta. Lá, ele conhece o agente secreto e descobre que, como por mágica, agora faz parte dessa missão maluca. Imagine a surpresa dele. Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo, mas não tem outra escolha a não ser entrar na aventura. A dinâmica entre os dois é hilária desde o início. O agente secreto, super acostumado com ação, tem que explicar tudo para o novo parceiro. E claro, ele não tem paciência para isso. Então, ele acaba ficando meio bravo quando o civil faz perguntas bobas ou comete erros de principiante. Mas a gente não pode deixar de rir dessas situações. Depois de um rápido treinamento de emergência, onde o civil aprende o básico da espionagem, como se esconder, usar gadgets legais e lutar, a dupla está pronta para partir. Mas, na verdade, eles não estão tão prontos assim. Mal saem em sua primeira missão juntos e já se metem em uma baita encrenca. O agente secreto, com toda a sua habilidade, consegue escapar de uma emboscada dos terroristas, mas o civil... Bem, ele tem um pouco mais de dificuldade. Ele tropeça, derruba coisas e quase estraga tudo. Mas no fim, eles conseguem escapar e o agente secreto percebe que vai ter que ensinar muita coisa para o novato. A missão de proteger Paris não é nada fácil. Eles precisam seguir pistas, desativar bombas e descobrir os planos dos terroristas. Tudo isso enquanto o civil tenta se adaptar ao mundo da espionagem. Ele está aprendendo na marra, mas começa a pegar o jeito das coisas. Ao longo dessa primeira parte da história, a gente vê como a relação entre os dois começa a evoluir. Apesar das diferenças e das brigas, eles começam a se entender e a trabalhar juntos. O agente secreto vê que o civil tem potencial, mesmo que ele precise de muito treino. E o civil começa a admirar o agente secreto, vendo como ele é corajoso e habilidoso. Entre uma missão e outra, temos várias cenas de ação e perseguições emocionantes. A cidade de Paris serve como um cenário incrível, com suas ruas estreitas e pontos turísticos famosos. A dupla corre pelas ruas, pula de telhados e usa todos os truques que tem para escapar dos vilões. Mas não é só de ação que vive a história. Tem também momentos engraçados, onde a gente não consegue segurar a risada. Como quando o civil tenta usar um gadget pela primeira vez e tudo dá errado, ou quando ele tenta falar código secreto e acaba se confundindo. Esses momentos deixam a história mais leve e divertida. No final dessa primeira parte, a dupla começa a entender que precisa confiar um no outro se quiserem salvar Paris. Eles estão apenas no começo da missão, mas já enfrentaram muitos desafios juntos.
Agora, eles precisam usar tudo o que aprenderam para se preparar para as próximas etapas, que prometem ser ainda mais difíceis e perigosas. Depois de um início meio desastrado, o civil, que ainda está aprendendo as manhas de ser um espião, começa a se adaptar. O agente secreto, sempre esperto e experiente, sabe que o tempo é curto e que eles precisam agir rápido para impedir os planos dos vilões. Então, ele decide que a melhor forma de ensinar o civil é colocando-o em ação. E lá vão eles. A primeira missão da dupla é seguir uma pista quente sobre um depósito secreto onde os terroristas estão guardando armas. Eles pegam um carro e dirigem até um bairro industrial sombrio nos arredores de Paris. Chegando lá, eles percebem que o lugar está fortemente vigiado. O agente secreto, com sua habilidade de se infiltrar, dá as instruções para o civil. Eles precisam se esgueirar pelo perímetro sem serem detectados. O civil, ainda meio desajeitado, tenta imitar os movimentos do agente secreto, mas acaba fazendo barulho ao pisar em uma lata de lixo. Os guardas ficam em alerta e a dupla precisa se esconder rapidamente. Enquanto o civil segura a respiração, o agente secreto pensa rápido e cria uma distração para desviar a atenção dos guardas. Eles conseguem entrar no depósito e começam a procurar pelas armas. Dentro do depósito, eles enfrentam mais desafios, com os terroristas sempre um passo à frente. Porém, a dupla encontra um mapa que revela o plano dos vilões. Um ataque coordenado em vários pontos turísticos de Paris. Os nossos heróis decidem que precisam agir rápido. Eles correm para alertar as autoridades e impedir que o ataque aconteça. A partir daí, a história vira uma corrida contra o tempo. Eles vão de um lado para o outro, tentando desativar bombas e capturar os líderes terroristas. Em uma das cenas mais emocionantes, a dupla persegue um dos chefes dos terroristas pelas ruas movimentadas de Paris. O agente secreto mostra toda sua habilidade em perseguições, enquanto o civil faz o possível para acompanhar. Eles correm pelos becos, saltam por cima de obstáculos e, em um momento de tensão, o civil quase cai de um telhado. Mas o agente secreto consegue segurá-lo a tempo e eles continuam a perseguição. A missão deles também leva a dupla para lugares icônicos de Paris, como a Torre Eiffel e o Museu do Louvre. Em uma dessas cenas, eles precisam desativar uma bomba escondida na Torre Eiffel. O agente secreto desce por um cabo de aço, enquanto o civil fica no chão, nervoso, ajudando a coordenar a ação. Com um trabalho em equipe impressionante, eles conseguem desativar a bomba segundos antes dela explodir. Ao longo dessa fase, o civil começa a ganhar confiança. Ele aprende a usar os gadgets, se movimentar com mais agilidade e até a lutar de forma mais eficiente. E o agente secreto começa a perceber que, apesar de toda a inexperiência, o civil tem habilidades únicas que são muito úteis na missão. A relação entre os dois se fortalece. Eles começam a confiar um no outro de verdade, e essa parceria se torna essencial para o sucesso da missão. Eles riem juntos das trapalhadas, mas também enfrentam momentos de tensão extrema, onde cada decisão pode significar a diferença entre a vida e a morte. Enquanto a dupla desativa bombas e frustra os planos dos terroristas, eles descobrem que os vilões têm um plano ainda maior em mente. Um ataque final que pode causar destruição em massa. Mas essa descoberta não desanima nossos heróis. Pelo contrário, eles ficam ainda mais determinados a salvar a cidade. O agente secreto e o civil seguem as pistas que os levam até o esconderijo principal dos terroristas. Lá, eles enfrentam um confronto direto com os líderes do grupo. E é aqui que a verdadeira coragem da dupla é posta à prova. O civil, que no início estava totalmente perdido, agora luta lado a lado com o agente secreto, mostrando que aprendeu muito ao longo do caminho. Depois de capturar alguns líderes terroristas e desativar várias bombas, o agente secreto e o civil sabem que ainda há muito trabalho a fazer. Os terroristas têm um plano final que pode causar destruição em massa em Paris, e nossos heróis precisam impedir isso de qualquer jeito. A primeira coisa que eles fazem é analisar as pistas que conseguiram até agora. Eles descobrem que os terroristas planejam um ataque em um local importante da cidade. Tudo indica que o alvo é um grande evento público que vai acontecer em breve, com milhares de pessoas reunidas. A dupla sabe que não pode perder tempo e parte imediatamente para o local do evento. Chegando lá, eles se disfarçam para se misturar à multidão.
O agente secreto coloca um traje formal, enquanto o civil tenta parecer o mais discreto possível. Eles começam a observar tudo ao redor, procurando por qualquer sinal de perigo. A tensão está no ar, e eles sabem que precisam agir rápido. De repente, eles avistam um grupo suspeito carregando mochilas grandes. O agente secreto imediatamente reconhece que algo está errado e decide segui-los. O civil, agora mais confiante e determinado, vai junto. Eles se esgueiram entre a multidão, tentando não chamar atenção. O grupo suspeito entra em um prédio próximo, e nossos heróis os seguem sem serem vistos. Dentro do prédio, eles descobrem uma sala cheia de equipamentos e explosivos. É aqui que os terroristas estão preparando o grande ataque. A dupla sabe que precisa agir rapidamente para desativar as bombas e impedir a tragédia. Esses dois homens não imaginavam que formariam uma dupla improvável em uma missão secreta para proteger a cidade de Paris de perigosos terroristas. Um deles é um agente secreto nada convencional, e o outro não sabe nada da vida de espião, e agora terá que aprender tudo em plena ação. Como uma dupla como esta conseguirá proteger a cidade e livrar o mundo desta grande ameaça? Primeiro, conhecemos os nossos heróis. O agente secreto é um cara corajoso e cheio de truques na manga, mas ele não é o tipo de agente secreto clássico que estamos acostumados a ver. Ele é mais do estilo faço do meu jeito, sempre improvisando e se metendo em encrenca. Já o outro cara é totalmente o oposto. Ele é um civil normal, que não sabe nada sobre espionagem ou missões secretas. Ele vive sua vida tranquila, sem imaginar que tudo está prestes a mudar. A história começa quando o agente secreto recebe uma missão ultra secreta: proteger Paris de um grupo de terroristas super perigosos. Ele sabe que não pode fazer isso sozinho, mas o que ele não esperava é que seu novo parceiro seria alguém completamente sem experiência. E claro, ele fica meio chocado com isso. Enquanto isso, o civil está levando sua vida de boa, sem suspeitar de nada. Mas do nada, ele é pego de surpresa e levado para uma base secreta. Lá, ele conhece o agente secreto e descobre que, como por mágica, agora faz parte dessa missão maluca. Imagine a surpresa dele. Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo, mas não tem outra escolha a não ser entrar na aventura. A dinâmica entre os dois é hilária desde o início. O agente secreto, super acostumado com ação, tem que explicar tudo para o novo parceiro. E claro, ele não tem paciência para isso. Então, ele acaba ficando meio bravo quando o civil faz perguntas bobas ou comete erros de principiante. Mas a gente não pode deixar de rir dessas situações. Depois de um rápido treinamento de emergência, onde o civil aprende o básico da espionagem, como se esconder, usar gadgets legais e lutar, a dupla está pronta para partir. Mas, na verdade, eles não estão tão prontos assim. Mal saem em sua primeira missão juntos e já se metem em uma baita encrenca. O agente secreto, com toda a sua habilidade, consegue escapar de uma emboscada dos terroristas, mas o civil... Bem, ele tem um pouco mais de dificuldade. Ele tropeça, derruba coisas e quase estraga tudo. Mas no fim, eles conseguem escapar e o agente secreto percebe que vai ter que ensinar muita coisa para o novato. A missão de proteger Paris não é nada fácil. Eles precisam seguir pistas, desativar bombas e descobrir os planos dos terroristas. Tudo isso enquanto o civil tenta se adaptar ao mundo da espionagem. Ele está aprendendo na marra, mas começa a pegar o jeito das coisas. Ao longo dessa primeira parte da história, a gente vê como a relação entre os dois começa a evoluir. Apesar das diferenças e das brigas, eles começam a se entender e a trabalhar juntos. O agente secreto vê que o civil tem potencial, mesmo que ele precise de muito treino. E o civil começa a admirar o agente secreto, vendo como ele é corajoso e habilidoso. Entre uma missão e outra, temos várias cenas de ação e perseguições emocionantes. A cidade de Paris serve como um cenário incrível, com suas ruas estreitas e pontos turísticos famosos. A dupla corre pelas ruas, pula de telhados e usa todos os truques que tem para escapar dos vilões. Mas não é só de ação que vive a história. Tem também momentos engraçados, onde a gente não consegue segurar a risada. Como quando o civil tenta usar um gadget pela primeira vez e tudo dá errado, ou quando ele tenta falar código secreto e acaba se confundindo. Esses momentos deixam a história mais leve e divertida,
No final dessa primeira parte, a dupla começa a entender que precisa confiar um no outro se quiserem salvar Paris. Eles estão apenas no começo da missão, mas já enfrentaram muitos desafios juntos. Agora, eles precisam usar tudo o que aprenderam para se preparar para as próximas etapas, que prometem ser ainda mais difíceis e perigosas. Depois de um início meio desastrado, o civil, que ainda está aprendendo as manhas de ser um espião, começa a se adaptar. O agente secreto, sempre esperto e experiente, sabe que o tempo é curto e que eles precisam agir rápido para impedir os planos dos vilões. Então, ele decide que a melhor forma de ensinar o civil é colocando-o em ação. E lá vão eles. A primeira missão da dupla é seguir uma pista quente sobre um depósito secreto onde os terroristas estão guardando armas. Eles pegam um carro e dirigem até um bairro industrial sombrio nos arredores de Paris. Chegando lá, eles percebem que o lugar está fortemente vigiado. O agente secreto, com sua habilidade de se infiltrar, dá as instruções para o civil. Eles precisam se esgueirar pelo perímetro sem serem detectados. O civil, ainda meio desajeitado, tenta imitar os movimentos do agente secreto, mas acaba fazendo barulho ao pisar em uma lata de lixo. Os guardas ficam em alerta e a dupla precisa se esconder rapidamente. Enquanto o civil segura a respiração, o agente secreto pensa rápido e cria uma distração para desviar a atenção dos guardas. Eles conseguem entrar no depósito e começam a procurar pelas armas. Dentro do depósito, eles enfrentam mais desafios, com os terroristas sempre um passo à frente. Porém, a dupla encontra um mapa que revela o plano dos vilões. Um ataque coordenado em vários pontos turísticos de Paris. Os nossos heróis decidem que precisam agir rápido. Eles correm para alertar as autoridades e impedir que o ataque aconteça. A partir daí, a história vira uma corrida contra o tempo. Eles vão de um lado para o outro, tentando desativar bombas e capturar os líderes terroristas. Em uma das cenas mais emocionantes, a dupla persegue um dos chefes dos terroristas pelas ruas movimentadas de Paris. O agente secreto mostra toda sua habilidade em perseguições, enquanto o civil faz o possível para acompanhar. Eles correm pelos becos, saltam por cima de obstáculos e, em um momento de tensão, o civil quase cai de um telhado. Mas o agente secreto consegue segurá-lo a tempo, e eles continuam a perseguição. A missão deles também leva a dupla para lugares icônicos de Paris, como a Torre Eiffel e o Museu do Louvre. Em uma dessas cenas, eles precisam desativar uma bomba escondida na Torre Eiffel. O agente secreto desce por um cabo de aço, enquanto o civil fica no chão, nervoso, ajudando a coordenar a ação. Com um trabalho em equipe impressionante, eles conseguem desativar a bomba segundos antes dela explodir. Ao longo dessa fase, o civil começa a ganhar confiança. Ele aprende a usar os gadgets, se movimentar com mais agilidade e até a lutar de forma mais eficiente. E o agente secreto começa a perceber que, apesar de toda a inexperiência, o civil tem habilidades únicas que são muito úteis na missão. A relação entre os dois se fortalece. Eles começam a confiar um no outro de verdade, e essa parceria se torna essencial para o sucesso da missão. Eles riem juntos das trapalhadas, mas também enfrentam momentos de tensão extrema, onde cada decisão pode significar a diferença entre a vida e a morte. Enquanto a dupla desativa bombas e frustra os planos dos terroristas, eles descobrem que os vilões têm um plano ainda maior em mente. Um ataque final que pode causar destruição em massa. Mas essa descoberta não desanima nossos heróis. Pelo contrário, eles ficam ainda mais determinados a salvar a cidade. O agente secreto e o civil seguem as pistas que os levam até o esconderijo principal dos terroristas. Lá, eles enfrentam um confronto direto com os líderes do grupo. E é aqui que a verdadeira coragem da dupla é posta à prova. O civil, que no início estava totalmente perdido, agora luta lado a lado com o agente secreto, mostrando que aprendeu muito ao longo do caminho. Depois de capturar alguns líderes terroristas e desativar várias bombas, o agente secreto e o civil sabem que ainda há muito trabalho a fazer. Os terroristas têm um plano final que pode causar destruição em massa em Paris, e nossos heróis precisam impedir isso de qualquer jeito. A primeira coisa que eles fazem é analisar as pistas que conseguiram até agora. Eles descobrem que os terroristas planejam um ataque em um local importante da cidade. Tudo indica que o alvo é um grande evento público que vai acontecer em breve,
com milhares de pessoas reunidas. A dupla sabe que não pode perder tempo e parte imediatamente para o local do evento. Chegando lá, eles se disfarçam para se misturar à multidão. O agente secreto coloca um traje formal, enquanto o civil tenta parecer o mais discreto possível. Eles começam a observar tudo ao redor, procurando por qualquer sinal de perigo. A tensão está no ar, e eles sabem que precisam agir rápido. De repente, eles avistam um grupo suspeito carregando mochilas grandes. O agente secreto imediatamente reconhece que algo está errado e decide segui-los. O civil, agora mais confiante e determinado, vai junto. Eles se esgueiram entre a multidão, tentando não chamar atenção. O grupo suspeito entra em um prédio próximo, e nossos heróis os seguem sem serem vistos. Dentro do prédio, eles descobrem uma sala cheia de equipamentos e explosivos. É aqui que os terroristas estão preparando o grande ataque. A dupla sabe que precisa agir rapidamente para desativar as bombas e impedir a tragédia. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.